Hoje vamos entender uma base para as nossas conversas sobre transplantes renais, que é a histocompatibilidade. A professora e gestora de qualidade do Imunogem, Bruna Hirata, nos conta o que esse termo significa. Bruna, histocompatibilidade pode ser uma palavra que assusta quem não conhece esse tema. Como você explicaria isso para alguém fora do meio acadêmico? A palavra histocompatibilidade parece bem complicada mesmo, mas se a gente tentar entender o significado dela, fica bem mais fácil. Histo vem do grego e significa tecido. E compatibilidade quer dizer algo que combina ou que é aceito. Então, histocompatibilidade significa basicamente a capacidade de tecidos de pessoas diferentes serem compatíveis entre si. No nosso corpo, existe um sistema genético chamado HLA, que funciona como uma espécie de identidade das nossas células. Ele vai ajudar o sistema imunológico a reconhecer o que é próprio do corpo e o que é estranho. Por exemplo, quando nós temos uma infecção por uma bactéria, esse sistema ele ajuda no reconhecimento dessa bactéria, disparando mecanismos que ajudam a combater essa bactéria. Só que quando nós falamos de transplante, essas moléculas elas acabam se tornando um desafio, porque elas variam muito entre as pessoas. E é até por isso que algumas pessoas comparam esse sistema a um código de barras ou uma identidade biológica. Cada pessoa tem uma combinação própria, e quando nós pensamos em transplante, quanto mais parecido for esse código entre duas pessoas, maior vai ser a chance de um organismo aceitar o transplante. Entendi. E de onde vem esse nosso código de barras, que é uma analogia para o nosso sistema HLA? É verdade, por exemplo, que irmãos têm mais chance de serem compatíveis entre si do que pais e filhos? Esse código de barras está no nosso DNA. Nós herdamos metade do nosso DNA da nossa mãe e metade do nosso pai. No caso do sistema HLA, isso significa que cada pessoa recebe um conjunto da mãe e outro do pai. Então, por causa dessa combinação, irmãos têm mais chances de serem compatíveis entre si. Em média, existe cerca de 25% de dois irmãos terem exatamente o mesmo código de barras nessa região do DNA chamada HLA. Já entre pais e filhos, a compatibilidade completa é muito rara, porque o filho sempre compartilha apenas metade desse sistema com cada um dos seus pais. Nossa, muito interessante isso, né? E para um transplante acontecer, o sistema HLA do doador e do receptor precisam ser idênticos ou a medicina aceita algumas falhas, digamos assim, nessa leitura? O ideal é que o sistema HLA do doador e do receptor sejam o mais parecido possível, mas nem sempre ela precisa ser totalmente idêntico. Isso vai depender muito do tipo do transplante. Por exemplo, em transplante de medula óssea, a compatibilidade precisa ser muito alta. Já em alguns transplantes de órgãos, como o transplante renal, é possível realizar o transplante mesmo quando existem algumas diferenças entre o doador e o receptor. E isso só é possível porque hoje existem medicamentos que são chamados imunossupressores que ajudam o organismo do receptor a aceitar melhor o transplante, mesmo quando essa compatibilidade ela não é perfeita. Mas é claro que quanto maior a compatibilidade entre o doador e o receptor, melhor vai ser para o paciente. Tem estudos que mostram que quanto maior essa compatibilidade, maior tende a ser o tempo de sobrevida do órgão transplantado. O que isso significa? Significa que ele pode funcionar por mais tempo e diminuir a chance da pessoa precisar de um novo transplante. Muito obrigada, Bruno, por esclarecer tudo isso pra gente. No próximo episódio, nós vamos entender de onde vêm os rins para os transplantes. Não perca!